Uma história muitas vezes começa pequena. Essa é uma das redes de fast food mais queridas aqui nos Estados Unidos e toda grande história de sucesso tem um começo. A gente está aqui no Chick-fil-A número 1, o primeiro ponto inicial dessa história de sucesso, e hoje a gente vai conhecer essa unidade e também a gente vai sentar, a gente quer convidar vocês a sentar conosco na mesa e nós vamos contar como nós estamos depois de 2 anos imigrando aqui nos Estados Unidos. E aí, vamos lá com a gente? Já está aqui sentado, comendo aqui, e comendo aqui a gente vai compartilhar com vocês. Vocês sabem que nos vídeos eu procuro mostrar para vocês com o máximo de verdade, sinceridade, o que a gente tem vivido, né? Nosso ponto de vista, sempre assim sendo bem sinceros, né? E é isso que a gente vai fazer nessa mesa agora. Eu sei que tem muitas pessoas aí que nos acompanham que tem essa curiosidade ou até um interesse pessoal, né? Sonha em migrar. Pausa. Pausa para a dica do papai. Passo número 1. Guardanapo. Deixa eu fazer. Fecha. Opa. Ele é o rei do fast food. Meu marido é o rei do fast food. Tcharam! Uma coisa que eu acho legal, e a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente tá hoje, e a Malu falou, né? Tem muita gente que segue, que tem vontade, que pensa em imigrar, ou que tá no processo, ou que tá esperando e tal, ou vai começar a planejar, mas eu acho interessante que as dificuldades que a gente passa, pelo que eu converso com outras pessoas, são as mesmas são praticamente as mesmas do que pessoas que migram para outros países também. Então, o imigrante de maneira geral passa por coisas muito parecidas, independente de você imigrar para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Tem muita gente, muitos amigos da gente, muitas pessoas que nós conhecemos que estão indo para Portugal, por exemplo, ou outros países da Europa. De maneira geral, a gente tem as mesmas questões, né? Quando a gente começa uma vida nova, né? E aí, relembrando tudo, né? A gente vai completar 2 anos em breve, morando aqui, tá? E aí, quando eu me lembro, assim, do comecinho mesmo, de quando nós chegamos, eu acho que o que mais assustou foi justamente chegar e encarar a realidade. Aliás, várias realidades, né? Eu acho que o primeiro choque de realidade que a gente viveu quando chegou foi em relação a alugar um imóvel. Porque quando a gente chega, a gente não é ninguém aqui, a gente não tem um crédito, pelo menos no nosso caso, né? Porque tem gente que consegue construir esse crédito ainda do Brasil, enfim. Mas não era o nosso caso. Nós chegamos aqui, a gente não tinha conta no banco, não tinha crédito. Então eu acho que isso foi o que mais me assustou logo de cara. Mas, mesmo assim, nós conseguimos alugar, né, um apartamento. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu publiquei um vídeo contando, né, mostrando o apartamento. A gente vai voltar depois de amanhã. Nós permanecemos morando nesse apartamento. E agora sim. Essa foi uma dificuldade grande quando a gente chegou, porque esse foi o primeiro choque de realidade. E a gente começou a fazer uma pesquisa, procuramos vários lugares. E eles cobravam uma grana alta. Tinha que ter uma grana. Como a gente não tinha um histórico, como a Malu falou, como a gente não tinha um histórico de crédito aqui, a gente não tinha conta no banco. Então eles pediam um valor absurdo, assim, tipo, tinha que comprovar 3 aluguéis por mês durante um ano. Então você tinha que ter o valor de 36 meses de aluguel em conta, em dólar. Imagina isso, é muito dinheiro. É uma grana que dá pra você comprar, dá pra você, sei lá, dar uma entrada praticamente, talvez 50% de preço de um apartamento, dependendo do local. Então é muita grana. Então esse foi a primeira dificuldade que a gente teve. E pensando nisso também, o que eu faria diferente? A gente colocou um prazo muito curto, a gente colocou um prazo de 1 semana, pra ficar no hotel 1 semana, e em 1 semana a gente tinha que resolver nossa vida aqui, comprar um carro e alugar um apartamento. Mas olhando pra trás, hoje, eu vejo que assim, quando você faz uma mudança do jeito que a gente fez, que a gente
mudou pra cá, né, com a intenção de realmente ficar. Construir a vida aqui, Então, né? eu acho que você não precisa colocar um prazo de uma semana pra arrumar uma casa, uma parte. Tudo bem, que no começo você ainda tá gastando em real e tal, tá pagando hotel, E também ok. tem aquela preocupação no nosso caso. No nosso caso tinha preocupação. Ele porque tava sem a gente na tinha que ter um escola, endereço, né? tinha que definir logo um local, um endereço, porque ele precisava começar a estudar. Mas, talvez se a gente tivesse flexibilizado um pouco mais, né, 10 dias, 15 dias, 2 semanas, talvez fosse mais razoável, né? Porque em uma semana é muita pressão. E eu ainda estava trabalhando, eu cheguei aqui, eu fiquei uma semana sem trabalhar, né? Fiquei uns dias sem trabalhar, eu ainda trabalhava para o Brasil, remotamente. Mas depois eu já tive que voltar a trabalhar na outra semana, quer dizer, então eu tinha que trabalhar e ainda a gente tinha que sair para procurar um carro, procurar uma casa. Isso foi meio desgastante no começo. O segundo susto, tá? Esse vídeo, gente, não é pra desanimar nem assustar vocês, mas é pra falar de Preparar, verdades que pouca gente fala na internet. Então, vamos falar de verdade. A real. A real, principalmente pra quem vem assim, porque uma característica interessante também de quem imigra com vistos como o nosso, né, um visto de residente, é porque normalmente, por exemplo, no caso do EB2, é um profissional que já tem uma vida estruturada no Brasil, uma carreira consolidada. Então você abre mão de uma vida estruturada. Muitas vezes, eu acredito que a maioria das pessoas que imigrem com o visto EB1, EB2, EB3, já tenham uma vida estruturada no Brasil, mas querem algo mais, querem viver algo novo, querem qualidade de vida. Então, encarar essa realidade, né, de chegar aqui e você não ser ninguém nem para alugar um imóvel, é difícil. Mas aí a gente está falando disso para que você venha e você já se prepare com antecedência. Inclusive, eu já falo aqui da Simone, né? Que a Simone é a minha parceira, corretora de imóveis, Simone Veronese Realtor. Vou deixar o arroba dela do Instagram aqui na descrição desse vídeo, que ela pode ajudar também nesse trâmite com informações, né? Nós não trabalhamos com isso, mas ela é a nossa indicação aqui. Enquanto ela fala, eu como. Aí eu vou falar do segundo choque de realidade, que eu acho que é isso que a gente vai falar mais, até aqui nessa mesa, nessa conversa, que é a recolocação profissional, porque foi o nosso segundo choque de realidade, né? Porque quando nós chegamos, ele ainda estava trabalhando para o Brasil, mas com a conversão do dólar, né? Obviamente que o mesmo salário muito bom no Brasil não dá para arcar com o padrão de vida daqui. Então, logo eu comecei a buscar um trabalho. E, gente, eu nem busquei assim um trabalho na minha área. Eu sou formada na área administrativa, tenho experiência. Mas meu pensamento no momento que a gente chegou foi assim: arrumar o currículo para o modelo daqui e aplicar para lojas, supermercados, esses lugares que, quando a gente vem para os Estados Unidos passear, a gente vê placa de contrato assim em todo lugar. E aí, o meu choque de realidade foi o seguinte: fiz várias aplicações, fiz para Ross, fiz para Walmart, fiz para Target e ninguém chamou, nem para uma entrevista. É verdade. É porque uma coisa que conta muito... Eu já estava ficando bem desesperada. Uma coisa que conta muito, assim, contra, né? É o fato de você não ter nenhuma experiência aqui, né? Então, por mais que seja uma vaga de entrada, uma vaga para fazer alguma atividade que de repente seja básica, mas você não tem nenhuma experiência aqui, né? No mercado de trabalho aqui. Seria como se fosse o seu primeiro emprego, né? E o primeiro emprego sempre é difícil, né? No Brasil Tipo sim no também. Brasil, você não consegue o primeiro emprego porque você não tem experiência. Você não tem experiência e aí querem... Tipo isso. Então, mas claro, sempre Deus abre uma porta, viu? Ele sempre abre. Tem que Então, ter tô falando paciência, isso né? assim, porque talvez você consiga se preparar melhor para esse momento. E essa é uma das coisas que eu me arrependi de... E você conseguiu um emprego legal também, se a gente for parar pra pensar, não demorou tanto tempo, porque Não, a gente chegou no final de setembro. E em dezembro a Malu conseguiu um trabalho legal. Consegui. Aí, contando um pouco mais dessa jornada de trabalho que eu tive, o primeiro trabalho que me ofereceram foi uma brasileira do condomínio. Então, assim, Deus sempre abre uma porta, né? Porque a gente já estava ficando bastante preocupado, né? Porque precisava gerar renda em dólar. E aí, uma vizinha publicou num grupo do WhatsApp, tem muitos brasileiros, né? Onde a gente mora, em Windermere. E ela falou assim, ó, tô precisando de uma pessoa para trabalhar numa loja. Então, eu não contei conversa, falei com ela no telefone, deu tudo certo, fiz os dias de experiência. E, gente, assim, o salário era muito baixo. Estejam preparados, assim, para encarar o que aparecer quando chegar. Porque Começo, né? foi isso que eu fiz.
eu pelo menos assim, eu preferi sair, né, gato? O X ficou até chateado, ele falou, poxa, mas você vai sair de casa para ganhar tão pouco? Era $10 a hora, gente. Mas eu falei assim, é a porta que abriu, eu vou, porque é melhor $10 a hora do que nada, né? E aí eu fui e trabalhei lá um tempo, mas em poucos dias, uma das lojas que eu tinha enviado o currículo chamou, que é a loja que eu trabalho até hoje, que fica na Disney Springs, né? Uma loja grande. O salário não é aquele salário do sonho americano, muito pelo contrário. E aí, essa é uma das questões também que a gente conversa bastante, né, Chi? Porque a gente escuta no Brasil, pelo menos eu cresci escutando essa história, tá? E você também, né? De que no exterior, né, como aqui nos Estados Unidos, você ganhando um salário mínimo, você vive bem. Isso é bem relativo, tá? Se o casal não trabalha os dois e ainda ganhando o mínimo cada um, é muito difícil passar o mês, tá? Essa é a realidade. Mas assim, é complicado a gente falar sobre essas questões também, porque a gente mora muito bem. Eu tenho certeza que tem gente que ganha um salário mínimo e tal, que não mora tão bem assim, que moraria num lugar mais barato. Mais barato. A gente priorizou morar num bairro muito bom, pensando nesse carinha aqui também, né? Porque lá a gente tem acesso a escolas muito boas, porque o seu filho vai estudar na escola de acordo com o CEP onde você mora. Então, na região que nós moramos, a escola que ele estuda, né? Que é a Elementary School, que tipo seria da primeira até a quinta série, se eu não me engano, mais ou menos. A escola é boa. Aí, a escola que seria depois de quinta a oitava, nona, não sei como é que é, também a nota é muito boa. Então, na região, as escolas são boas. A escola que seria, né, o segundo grau, né, o high school, também a nota é boa. Então, as pessoas escolhem aqui talvez, onde vão morar baseado no CEP da escola. E talvez seja o seu caso, se você não tem filho em idade escolar, você facilita muito assim, porque você pode morar num lugar que seja bom, que tenha casas boas, que existem muitos lugares que tem casas e apartamentos novos muito bons, e que a nota da escola não é tão boa assim, e por uma simples questão de o bairro ser novo, por exemplo, e você vai morar muito bem e vai pagar barato. É uma ideia também para quem tem essa possibilidade de morar em um CEP sem estar vinculado a uma escola boa. Eu conheci uma pessoa que ela, para esse recomeço aqui, ela morou num trailer, como é que chama? RV? Um RV. Ela morou num trailer, num RV, durante algum tempo, até chegar, se escriturar. E eu achei muito interessante isso. Depois ela avançou, alugou um apartamento, mas para esse começo ela optou tem gente que aluga quarto. por esse modo muito econômico e pra gente até seria ok, se a gente não tivesse essa necessidade de uma escola boa, isso pra nós era uma prioridade, né? Eu acho que, na verdade, assim, tudo, a gente tem que pensar que isso é um planejamento, um plano para longo prazo. Então, e é só por isso, pensando assim, que a gente está nessa condição que nós estamos hoje, por exemplo. Porque hoje eu consegui um trabalho na minha área, consegui um trabalho, né, na área que eu atuava aí no Brasil, mas eu não consegui um trabalho para ficar em casa, em Orlando. Então, eles estão morando lá e eu viajo muito, né? Muito. Inclusive, eles estão aqui, a gente está aqui na Georgia e tal. Ele nunca mais voltou para casa, porque eu estou morando aqui. Mas, por que a gente está suportando esse processo? Porque nós entendemos que isso é o que tem para hoje, faz parte, né? Deus abriu essa porta também, a gente está muito grato. E nós queremos que essa fase vai passar, né? E aí, eu continuo tentando, continuo aplicando, vai aparecer alguma outra coisa e a gente volta e as coisas seguem. Mas, se eu for pensar só no hoje, eu vou embora amanhã. Eu falo assim, não vou ficar aqui, eu vou para casa. Mas a gente está pensando em construir algo, né? E muitas vezes, claro, gente, vocês imaginam, faz quase um ano que eu e o Daniel, que era acostumado assim a ter o X todos os dias em casa, eu tinha o meu marido todos os dias em casa, a gente almoçava junto. Não fala não que eu choro. A gente almoçava junto, a gente estava junto em todos os momentos. Hoje em dia eu me vejo há quase um ano sozinha com o Daniel, né? Que é a minha responsabilidade, minha companhia, meu ajudante, né, filho? Mas assim, não é fácil. Só que todas as vezes que a gente conversa, todas as vezes que a gente desanima, a gente para e pensa assim, calma, esse é mais um passo, né? Deus vai mostrando o caminho e a gente vai chegar onde a gente quer chegar. E aí... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Esse cara aqui. Você tá feliz? Você quer voltar pro Brasil? Pra passear, né? Você tá feliz? Agora, falando sobre o Daniel, foi bem surpreendente. Muitas mães, muitos pais me perguntam e a preocupação sempre é sobre a adaptação da criança, né? E as escolas são muito preparadas para isso. Eu acho impressionante, assim. Agora, ele em especial,
né, que nós vimos o processo dele, né, eu tenho várias amigas, todas disseram que a adaptação dos filhos foi muito tranquila. E nós vivemos isso também na nossa casa, porque eu deixei o Daniel um dia na escola e lá não tem muito aquele contato, aquela presença dos pais dentro da escola. É só em datas muito específicas que a gente entra lá. Só no começo do ano. No começo do ano tem um dia que você pode entrar e no nosso caso, nem nesse primeiro dia nós não estávamos, porque quando nós chegamos o ano letivo já tinha começado. Então o primeiro dia de aula dele eu deixei ele numa sala que tem assim na entrada da escola, conheci a professora muito rápido e ele subiu. Gente, do jeito que ele subiu, ele já se adaptou. Não tivemos problema de adaptação. Não olhou nem pra trás, só falou tchau mamãe, tchau papai. Não olhou papai. nem pra trás, Bye bye. Se adaptou muito bem e interessante que eu compartilho aqui sobre a adaptação do Daniel, né, que foi muito rápida. A gente deixou ele na escola e ele seguiu sem olhar para trás, né? Ele se adaptou muito bem, ficou muito confortável desde o começo e o que eu destaco também nessa adaptação é do olhar individual que o sistema escolar tem sobre cada aluno, porque em menos de um ano o Daniel estudando lá, no final do ano letivo, a diretora ligou e falou que ele possivelmente era superdotado e pediu para a gente assinar um documento para autorizar a escola a fazer testes. E eu nunca imaginei que o Daniel, não sei nem como é que fala, se é um diagnóstico, né, o que é, mas eu nunca imaginei, porque o Daniel ele aprendeu a falar inglês bebê, mas a gente sempre estimulou, ele sempre se interessou por assuntos de ciência. Ele sempre gostou de pesquisar muitas coisas. Quando ele algum assunto de interesse, né? Ele pesquisa, ele quer saber, tem curiosidade. Mas para nós, como era o nosso único filho e foi muito natural estimular o inglês, porque as crianças aprendem muito fácil e ele ficou bilíngue assim muito rápido, a gente achou tudo isso muito natural. E na escola do Brasil também, ele estudou em escola particular, tudo mais, mas nunca foi sinalizado nada assim, ó, tem algo aqui que a gente precisa investigar, né? Nunca a escola sinalizou nada. Então aqui, com menos de um ano na escola, eles sinalizaram e aí isso foi no final do primeiro ano que a gente estava aqui, o primeiro ano letivo. Agora, durante esse segundo ano letivo, eles fizeram os testes com ele e realmente ele entrou para um programa que eles têm, onde eles conseguem extrair o melhor de uma criança que tem uma superdotação. E assim como é no caso dele, também para uma criança que tem dificuldade de aprendizado, por exemplo, também tem programas. Então é assim que funciona, é um sistema que funciona e que vê a criança de forma individual. Isso para mim fez toda a diferença, né? Porque às vezes a gente olha assim para nós, pode ser que a gente não tenha alcançado ainda, não chegamos ainda onde gostaríamos, mas a gente já vê que o propósito já tá de valendo Deus a pena, né? Assim, na história dele, de né? ver o desenvolvimento dele e tudo é. já é algo que pra gente já deixa a gente bem mais tranquilo, né? E aí, o que mais que a gente pode falar de quais são as acho que basicamente é isso, né? As dificuldades que as pessoas têm logo no começo. A dificuldade para conseguir um trabalho, para conseguir se recolocar. Eu queria também fazer só um comentário assim que eu vejo muita gente nos comentários, né? Não tô falando dos comentários dos nossos vídeos assim, mas de maneira geral das coisas que a gente vê na internet, as pessoas falam muito mal dos brasileiros, né? Tipo assim, brasileiro não ajuda brasileiro, porque isso, porque aquilo, e fica longe de brasileiro, não sei o quê. E assim, eu falo pra Malu que a gente conheceu pessoas muito boas aqui, que são brasileiros, amigos, né? Tem uma família assim que a gente acabou se aproximando mais, que eu considero amigos mesmo, assim, e a gente conheceu aqui. Então, eu acho que tudo isso é muito relativo e a gente tem como missão também mudar essa mentalidade, mudar essa realidade. Se isso é uma realidade, ou se já foi, então daqui pra frente a gente tem que mudar isso, né? Porque nós temos que nos ajudar. Eu observo demais, assim, eu vejo a comunidade, por exemplo, os mexicanos, eles se ajudam muito, né? Então eu acho que os brasileiros, a gente tem que fazer a mesma coisa. E em relação a isso, eu acho que tudo depende da expectativa que você coloca também em cima das pessoas, porque você também não pode ser tão inocente de acreditar em tudo que te falam e você não pode ser tão inocente de achar que todo mundo vai sabe, te ajudar sem querer nada em troca, que você vai entregar as coisas. Então, é isso, a gente tem que saber onde a gente está pisando. Nós encontramos uma família, pessoal da igreja, né, que é uma comunidade que a gente
participa, que é um local assim também de acolhimento, né? Um local que realmente as pessoas têm eu fico muito tranquilo porque eu estou viajando, estou longe, mas eu fico muito tranquilo porque eu sei que, né, Deus tem cuidado de tudo e tem colocado pessoas também nos ajudando, nos auxiliando nesse ponto. E assim, falando desse relacionamento, não só com brasileiros, mas quando a gente chega, a gente precisa tomar muito cuidado, porque golpe, pessoas mal intencionadas, tem mesmo e tem no mundo inteiro, não são só brasileiros, gente. Tem todo tipo de golpe, ainda mais em Orlando, né? Que é um lugar tão multicultural, muitas vezes você vai estar à mercê de pessoas que vão querer se aproveitar. Então toma muito cuidado antes de fechar um negócio. Toma muito cuidado com quem você conhece e como o X falou, qual a expectativa que você cria em uma pessoa que você acabou de conhecer, vamos dizer assim. Então esse é um dos pontos que a gente sempre tentou assim se proteger, porque a gente não abre mão de estar com a comunidade brasileira, a gente tem amigos brasileiros, só que a grande verdade é que só com o tempo, só caminhando junto, só comendo 1 quilo de sal junto, pra gente conhecer a pessoa, não é verdade? É verdade. Só comendo 1 quilo de sal, gente. Então, cuidado com a expectativa que você vai criar com as outras pessoas e também com quem você vai fechar negócio. Toma cuidado. Porque senão, se você muitas vezes se precipita e não toma esse cuidado, você vai ser mais um falando mal da comunidade brasileira. Nada de diferente do que você faria no Brasil. No Brasil, você vai confiar em qualquer um? Você faz negócio com qualquer pessoa? Você confia cegamente em qualquer pessoa? Não. Então, se você não faz isso no Brasil, você não deve fazer aqui. Então, assim, as pessoas, às vezes acontecem golpes e tal, mas não é porque é brasileiro, é porque pessoas, como a Malu falou, pessoas mal intencionadas existem em todo lugar. Desconfia de se alguém te oferece alguma coisa, alguém está querendo te vender um carro muito abaixo do preço do mercado. Desconfia, gente. Não tem almoço grátis. Principalmente aqui. Aqui não tem almoço grátis. Você vai perceber isso logo quando você chegar no aeroporto, que aí no Brasil aquele carrinho que carrega mala é de graça. Aqui, para você pegar um carrinho daquele, se não me engano, são $7. Você tem que pagar. Tem que passar o cartão lá, senão o carrinho não libera. Então, logo na chegada, você já vai ver que não tem almoço grátis. Tudo é muito legal, tudo é muito organizado, tudo é muito bonito. Tudo tem um sistema. Tudo funciona, mas tudo é cobrado. Tudo é cobrado, Então, eu não sei se esse vídeo ficou muito motivador, talvez não. Na verdade, mas assim, eu acho que eu sou de uma geração, eu sou diferente, né? Eu sou mais antigo, mas eu sou de uma geração mais antiga e eu acho que o nosso objetivo é ajudar. Nosso objetivo é ajudar as pessoas. Então, como é que eu vou te ajudar? Mandando a real pra você, né? Eu acho que a gente podia falar só de coisa boa aqui, podia falar só de coisa legal, né? Mas e aí, o que adianta você chegar aqui iludido, deslumbrado? Eu sou o maior incentivador, cara. Se você, vem conhecer, você vai gostar. Aqui é um lugar muito legal. A gente não tá reclamando, a gente só tem que agradecer, né? Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Aqui é muito bom. Como a gente falou, tá sendo muito bom pra ele. Eu acho que pro futuro dele também, ele vai ter boas oportunidades. De qualquer maneira, a gente também tá aprendendo muitas coisas. É uma outra cultura. Tá sendo muito legal. Mas tem as dificuldades, né? Não adianta falar que tudo são flores, porque... Né? Eu estaria... No Brasil também não é, né? No Brasil também não é, nenhum lugar, na verdade. Só na Malulândia. Só na Malulândia. Na Malulândia. Malulândia, só good vibe. Só alegria. E se despede aqui desse vídeo. Vamos continuar aí, seguindo o filme. Eu creio que vamos ter outros ciclos, novos ciclos. Eu tenho muitos sonhos. Tem muitas coisas que eu ainda sonho em viver e... aqui nesse país, de conquistar, né, de viver aqui nesse país, você também tem, né, X? Sim. Você também tem, né, Dandan? Então, a gente vai seguir aqui em frente. Uma pergunta que fazem bastante, né? Já pensou em voltar para o Brasil? Já pensou em voltar para o Brasil? Não é o nosso plano hoje. Voltar para o Brasil não é o nosso plano hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né, quais são os planos aí que Deus tem para nós, para o dia de amanhã. Então, podemos voltar para o Brasil sem problema nenhum. Nossa família toda está lá, né? Temos muitos amigos no Brasil, em vários lugares do Brasil, inclusive, a gente tem amigo, né? Então, podemos voltar sem problema nenhum. Mas não é o plano hoje. O plano é dar certo. O plano é dar certo aqui, né? E é isso aí. É isso aí. Então é isso, então galera. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, né, filha? Curte, comenta, compartilha. E coloca aí, de repente, se tiver mais alguma curiosidade, alguma coisa que a gente deixou de falar, se vocês querem saber, a gente fala real. Lugares que vocês querem conhecer e tal. A Malu tá sempre mostrando aí, né, a região de Orlando e os parques e tudo mais. Eu tô sempre aqui, por enquanto tô aqui na Geórgia.
eu tô no interior, né? Cidadezinha no interior, tem interior. Então eu não tenho muito pra mostrar, assim, né? A Malu tem uns passeios mais legais pra mostrar. Mas se vocês quiserem ver alguma coisa diferente também, só mandar aí nos comentários. Só mandar que ele não vai mostrar. Não, depende, né? Depende. Então manda aí, galera, porque Só que eu já falei, eu sou o blogueiro tímido, né? é um Eu blogueiro não, tímido. eu não tenho. A Malu entra na loja filmando e tal, eu já não eu sou mais. Mais low ou menos, profile. eu também fico com vergonha. Mas é que eu quero muito mostrar, mas também fico com vergonha. É isso aí. Então é isso, galera. Deus abençoe vocês. Até o próximo, Até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou Bye. desaparecer.